Bem-vindo de volta ao nosso estudo do Apocalipse aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. E aí, vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de Cristo para a igreja em Filadélfia. Olha, é uma carta cheia, mas cheia mesmo, de encorajamento e promessas incríveis. Com certeza. E a análise de hoje, olha, é fascinante. A gente vai mergulhar fundo no contexto histórico da cidade, sabe? Vamos decifrar os títulos que Jesus usa para se apresentar, entender o que significa aquela famosa porta aberta e, claro, no final, vamos explorar as promessas impressionantes feitas para quem vencesse. Então, o nosso texto base hoje está lá em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 ao 13. E sabe o que é interessante? Logo de cara a gente percebe que essa é uma das cartas mais positivas de todas as 7. É impressionante, não tem nenhuma repreensão aqui. É só encorajamento puro para uma igreja que se manteve fiel. Pois é. E para a gente realmente entender a profundidade de cada elogio, de cada promessa, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Conhecer a cidade de Filadélfia, o contexto dela, é o segredo para decifrar as metáforas que Jesus usa de um jeito tão brilhante. E tudo começa, olha só, pelo próprio nome. Filadélfia quer dizer, literalmente, amor fraterno. A cidade foi fundada por um rei, o Átalo II, que era mas tão leal ao irmão dele, o Eumenes, que ele acabou ganhando o apelido de Filadelfo. E parece que esse nome, de alguma forma, acabou moldando o caráter da igreja que nasceu ali. Exato. E essa cidade tinha uma missão muito clara. Para começar, era a mais jovem das 7 cidades. E ela foi criada com um propósito bem específico: ser uma espécie de cidade missionária. A ideia era que ela servisse como um portão, sabe? Para espalhar a cultura e a língua grega para o interior da região. Só que tinha um detalhe, um problemão, na verdade. A localização dela deixava super vulnerável a terremotos. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser super importante mais para frente. Ok, agora vamos focar em uma parte muito poderosa da carta, o jeito que Jesus se apresenta. Os títulos que ele usa não são de jeito nenhum aleatórios, pelo contrário, eles são uma resposta direta à situação e ao que aquela igreja mais precisava ouvir. Pois é, primeiro ele se apresenta como o Santo, um título que lá no Antigo Testamento era exclusivo de Deus, o que já confirma a divindade dele. E logo depois ele se chama de o Verdadeiro. Em grego a palavra é alethenos, que não é só o contrário de falso. A ideia aqui é de algo genuíno, autêntico. Era como se ele estivesse dizendo: eu sou o Deus de verdade, aquele que cumpre cada uma das suas promessas. Mas olha, o título mais impactante de todos, sem sombra de dúvida, é este aqui: o que tem a chave de Davi. Mas o que é que isso quer dizer, afinal? Então, a resposta para isso vem lá do profeta Isaías. Antigamente, a chave da casa do rei Davi foi entregue para um servo muito fiel, chamado Eliaquim. E ter essa chave significava ter autoridade total para decidir quem entrava e saía do palácio, quem tinha acesso aos tesouros. Era o símbolo máximo de poder e controle. Exato. Então, quando Jesus pega esse título para si, ele está fazendo uma declaração assim monumental. É como se ele dissesse: a autoridade final é minha. Sou eu quem controla o acesso ao meu reino. O que ele abre, não existe força no universo que consiga fechar. E aquilo que ele fecha, ninguém, absolutamente ninguém, pode abrir. É a maior afirmação de soberania que existe. E essa imagem da chave, que abre e fecha portas, ela nos leva direto para o coração da mensagem para Filadélfia, que é a avaliação que Cristo faz daquela igreja e a oportunidade que ele coloca bem na frente deles. E Cristo começa de um jeito muito honesto. Ele fala: eu sei que tens pouca força. Ou seja, para os padrões do mundo, eles eram pequenos. Talvez não tivessem muitos recursos nem influência. Mas é aí que vem o elogio que é poderosíssimo. Contudo, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. A fraqueza deles, do ponto de vista humano, não impediu em nada a fidelidade deles a Deus. E é justamente por causa dessa fidelidade, mesmo no meio da fraqueza, que Cristo dá a eles uma promessa espetacular. A gente lembra que Filadélfia foi criada para ser um portal da cultura grega, certo? Pois então, Jesus usa essa imagem de um jeito genial. A porta aberta que ele menciona é uma oportunidade missionária gigantesca, uma porta para a pregação do evangelho que, por causa da autoridade dele, ninguém conseguiria fechar. E nossa, eles precisavam muito ouvir essa garantia, porque eles sofriam oposição. A carta até menciona a sinagoga de Satanás, que era um grupo que tentava de tudo para fechar essa porta da pregação.
Mas a promessa de Cristo é de que eles seriam vindicados, justificados publicamente. Ele chega a afirmar que vai fazer com que esses mesmos inimigos venham até eles e reconheçam que é a igreja de Filadélfia que ele ama de verdade. E com isso, a gente chega na parte final da carta. Uma parte que olha totalmente para o futuro. São as promessas para os vencedores. E elas falam diretamente com os medos e as esperanças mais profundas daquela comunidade. Isso, mas antes de falar da promessa, vem um conselho bem urgente. Jesus fala assim: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A mensagem é super clara. Perseverar é fundamental. Aquela fidelidade toda que eles já tinham precisava ser mantida firme e forte até o final. E para quem conseguisse perseverar, as 3 grandes promessas eram simplesmente incríveis. A primeira, proteção durante a hora da tentação que viria sobre o mundo todo. A segunda, honra, que era simbolizada pela coroa da vitória, o Stefanos. E a terceira, que talvez fosse a mais forte de todas para eles, a promessa de permanência. Imagina só, para um povo que vivia com medo constante de terremoto, ouvir que seriam feitos coluna no templo de Deus, algo fixo, estável, eterno. Nossa, era a maior promessa de segurança que eles poderiam receber. A mensagem para Filadélfia é um lembrete muito poderoso de que a verdadeira força, na visão de Deus, não tem a ver com poder ou influência, mas sim com fidelidade. E olha, a nossa jornada pelas 7 igrejas ainda não terminou, não. Isso mesmo. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar na mensagem para a última das 7 igrejas, Laodiceia. A famosa igreja morna, que recebe uma das advertências mais duras e diretas de todo o livro do Apocalipse. Vai ser forte. Olha, não dá para perder o próximo capítulo. Para continuar acompanhando a gente, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para apoiar nosso trabalho e, claro, compartilhe esse estudo com os amigos. A gente se vê em breve.